É com muita honra que o blog Futebol Variedade, no seu especial 3 anos, recebe hoje o presidente da Federação de Futebol 7 Society do Estado do Rio de Janeiro, Lenilson Albuquerque. Lenilson, é um prazer te receber para o blog Futebol Variedade. Boa tarde, é um prazer nosso estar aqui presente e poder falar um pouco da gente para o público. Lenilson, eu gostaria de começar essa entrevista com você dizendo um pouco aos leitores de Futebol Variedade como foi a sua carreira de jogador de futebol, o que mais te marcou, o que mais te deixa saudade. Eu tive a oportunidade de começar a jogar futebol com 13 anos de idade, né? Isso por conta da minha família, de uma família de peladeiros, né, de jogadores de bairro, e era muito conhecido em Jacarepaguá, meu pai, meus tios, e eu cresci nesse meio vendo eles jogarem, e veio o desejo de ser jogador de futebol, tanto da minha parte quanto da do meu irmão. E aí, em 91, eu tive a oportunidade de ir ao São Cristóvão e dali começar a carreira, né, ou seja, começar a me envolver com o futebol. Bom, depois da carreira de futebol, você se tornou presidente da Federação de Futebol Society. Eu queria saber como é que foi essa guinada na sua vida, como é que você resolveu se tornar um presidente de uma entidade? Eu comecei com 13, mas com 28 anos de idade, eu sei que a idade era até bem jovem, eu parei de jogar futebol. E eu estava na casa de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, inclusive eu chamo ele de pai, é o Duílio, né? Duílio Dias Júnior, que foi capitão do Fluminense. Eu estava lá com o Bruno, que é filho dele, que eu chamo de irmão, batendo um papo. E o Mário Marques, que hoje é treinador da base do Fluminense, do Sub-23, me convidou, a mim e ele, para ir a São Paulo fazer disputar um campeonato de society. Na minha cabeça, eu estava indo a São Paulo para simplesmente me divertir. E tive a grata surpresa de chegar lá, ver uma organização muito grande, uma coisa muito bem organizada, e aí acabei me apaixonando pelo esporte e acabei me envolvendo por ele, até porque eu fui considerado o melhor fixo daquela competição e convocado para a seleção brasileira. Daí começa a minha história no 7 Society. Pois é, e na nossa entrevista anterior, que o leitor pode conferir aí no especial 3 anos, o Edmundo falou que a modalidade de futebol society hoje é a mais praticada no Brasil. Você, como presidente da Federação Carioca, que é uma autoridade para comentar isso, gostaria que você falasse um pouco desse crescimento, essa proporção que a modalidade vem tomando no nosso país. Essa modalidade ela existe há muitos anos, né? Como o próprio Edmundo falou na entrevista dele, isso surgiu de uma reunião social de pessoas da sociedade, em 1950, foi na Tijuca isso, onde uma pessoa que tinha um poder aquisitivo alto, tinha uma casa onde tinha um campo de futebol, e reunia algumas pessoas da sociedade, dentre elas jogadores de futebol também. E aí, por isso o nome Society, né, que era uma reunião social. Surgiu nessa época e isso foi mexendo com todo mundo, porque era a melhor forma de você se divertir. E o Society ele tem uma coisa interessante, porque todos nós tivemos aquela coisa de limpar o terreno baldio da nossa rua para poder jogar peladinha, ou então fechar a rua para estar jogando suas peladas. E hoje, com o crescimento que tem a modalidade, os campos sintéticos surgindo, dando essa oportunidade, faz com que tenha esse número maravilhoso de 16 milhões de praticantes no país todo. E o que muita gente não sabe é que pelo Brasil nós já temos federações, como aqui no Rio de Janeiro, que talvez até muitos caras ainda não saibam. Eu gostaria que você falasse um pouco, um breve resumo da história da federação e o que ela já organizou em termos de campeonato. Nós somos presidentes da federação, né, ou estamos presidentes, né, desde 2007, foi quando ela foi fundada, em novembro de 2007. Aí nós fizemos uma competição chamada Desafio dos Campeões, onde eu procurei reunir as melhores equipes de society do estado do Rio de Janeiro, como Cacipesca, Panela, Horto, Santa Mônica, Ajax, do Aterro, Seleção de Niterói e outras equipes. Isso, qual foi o intuito desse evento? Arrecadar recursos e alimentos para ajudar a PAI. Essa foi a primeira iniciativa da federação para um evento. Nós tivemos a cobertura na época da Sport TV, foi lá cobrir, e eu tive a grata felicidade de ter o Edmundo participando. O Edmundo é um cara que eu sou suspeito para falar, por ser um cara que eu tenho um amor muito grande por ele, gosto dele demais, é uma pessoa maravilhosa, né? Quem conhece o Edmundo realmente se apaixona, porque é uma pessoa simplesmente
dócil, maravilhosa, que está sempre disposto a ajudar as pessoas, e não foi diferente comigo. E a gente conseguiu fazer essa competição lá em cima e ter êxito com ela. Depois nós fizemos o campeonato feminino, carioca, onde disputou Bangu, o FRJ e outras equipes, a Radamaster, né, jogando Fanta, FIA, teve a participação da Pretinha. Fizemos a Copa Trivela, depois fizemos Copa Sudeste, Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais aqui no Rio de Janeiro, Copa Aldeia das Águas, Copa Gama Júnior e fechamos esse ano com a Copa Aldeia das Águas lá no resort em Barra do Piraí. Como você bem citou, existe, entre aspas, podemos dizer assim, esse apadrinhamento do Edmundo com o Futebol Society. E caso o pessoal não saiba, essa entrevista está acontecendo no Centro de Futebol Zico. O Zico também é um apoiador, um parceiro da federação na modalidade. Eu gostaria que você falasse um pouco como funciona essa parceria do Edmundo e do Zico com o Futebol Society aqui no Rio de Janeiro. O Zico, cara, falar do Zico é fácil, mas ao mesmo tempo difícil, né? Porque a gente ouvia falar pela televisão, lemos coisas a respeito da vida do Zico, né? E a gente se apaixona porque parece conto de fadas. Só que hoje eu tenho a oportunidade de estar ao lado dele todos os dias, e eu posso garantir a vocês que é muito mais do que se lê, é muito mais do que se ouve falar. É alguém que Deus escolheu literalmente para dar todos os atributos de caráter, de boa conduta, de família, de profissional, de grande homem, e para nós é uma honra ter a oportunidade de estar com a federação aqui e ter o carinho da parte dele com a federação. Isso surgiu através do Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass, que é a maior empresa de grama sintética hoje do país. É um cara que é um empreendedor, um empresário simplesmente muito conceituado e querido no meio do futebol, porque tem muitos jogadores que fazem parte da empresa com parceria, como o Paulo Sérgio, que jogou no Corinthians, jogou muito tempo na Alemanha, agora fechando uma parceria com o Ronaldinho Gaúcho, né? A gente está fechando essa parceria com ele também, e fechamos também com o Zico aqui no Centro de Futebol Zico, né? Fazendo um novo complexo com a grama Zico Pro. Então estamos dando uma nova roupagem a isso. Isso surgiu por conta do Alessandro. E o Alessandro, por ter me conhecido, viu credibilidade em mim e está me dando a oportunidade de estar aqui com a federação. E hoje, como eu disse anteriormente, o Zico vem apoiando através do Thiago, seu filho, que jogou com a gente na Seleção Carioca do Campeonato Brasileiro, gostou da modalidade e está tocando para frente. Muitos campeonatos organizados pela federação possuem a participação de atletas jovens, de menores de idade. Eu gostaria que você falasse como é a sua emoção de participar nesse trabalho de formação de atletas para o futuro, meninos jovens e tal, essa formação não só no futebol, como de caráter, como de pessoa também. Olha, para mim é fundamental porque remete a mim mesmo, né? Porque fui um cara apaixonado por isso e eu sei que o futebol, o que o esporte pode fazer na vida de uma criança que é bem direcionada, que é bem ensinada. Então a minha preocupação e desejo hoje é fazer isso, fazer de alguma forma, através de trabalhos feitos a nível de campeonato, ou daqui a pouco a gente tendo as escolinhas da federação, da modalidade Set Society, ensinar o garoto a ter caráter, a se preocupar em estudar, preocupar a respeitar os seus pais, porque o primeiro de tudo, antes de você ser um jogador de futebol, você tem que ser um cidadão. E isso eu tenho a oportunidade hoje de estar aqui dentro do CFZ, estar ao lado do Zico, e é o trabalho que ele faz. Então, eu já tinha o desejo, e tendo essa pessoa como modelo e o seu trabalho, é o que eu pretendo seguir daqui para frente. Agora, para encerrar, gostaria que você falasse um pouco dos seus planos para o futuro como presidente da federação. A federação ela se preocupa muito com os jovens, com aqueles que não tiveram a oportunidade de ser um jogador profissional, né? Mas que continuam jogando suas peladas. A gente sabe que existe bastante campeonatos no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. A preocupação nossa é fazermos campeonato onde o atleta tenha e se sinta privilegiado e prestigiado por estar participando. A gente pretende, de alguma forma, ensinar coisas a níveis profissionais para que essas equipes que não são profissionais possam se tornar, para que elas possam conseguir seus patrocínios, para que possam ter um pouco mais de tranquilidade para poder disputar suas competições, porque já existem equipes de Set Society profissionais.
A gente pretende agora fazer, a partir de março, o Campeonato Carioca, que vai ser feito aqui no Centro de Futebol Zico, nessa nova estrutura. Acreditamos e já temos conversado com algumas equipes, os clubes do Rio de Janeiro, como o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, possivelmente o Flamengo, a Zico 10, através do Zico. O Zico formou uma equipe de Set Society chamada Zico 10, que vai estar participando, o Olaria vai estar participando também. Então, eu busco e quero ter a oportunidade de ter os clubes envolvidos nisso. Não simplesmente pegar e botar uma camisa para representar, mas que o clube se envolva nisso. Então, nosso projeto para o próximo ano, com a federação, é fazer as competições aqui dentro e dar credibilidade, dar ênfase aos atletas que vão estar participando. A gente tem conversado com alguns meios de comunicação, a parte televisiva e parte de mídia falada, né, que é a rádio. Então a gente está procurando, de alguma forma, dar visibilidade, dar credibilidade para esses jogadores. Muito obrigado pela entrevista. Deixa eu aproveitar e dizer aqui que o blog Futebol Variedade também se compromete a publicar informações sobre a Federação de Futebol Society, os campeonatos que ela organiza, principalmente aqui no CFZ. E continue acompanhando aí as nossas postagens, que ano que vem haverá mais surpresas especiais para o blog Futebol Variedade. Valeu, pessoal, até a próxima. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now